Amém, glória a Deus. O Senhor já tem falado de diversas maneiras a todos nós, através das músicas, reflexão, das notícias do mundo gospel, e agora falar através da sua mensagem, a mensagem bíblica, né? Pregação da palavra de Deus. Antes eu queria lembrar que amanhã tem escola dominical. A igreja Assembleia de Deus, a partir de 9 horas, presbítero José Bonifácio, superintendente, convida aqueles que podem ir, existe uma limitação, mas convida também a participar da escola dominical online, né, transmitido via online. Professor evangelista José Alves, pastor Lufran Medeiros. E a lição desta semana é o mistério da unidade revelado. E nós também temos um canal no YouTube, canal Livre Gospel, onde você pode se inscrever. Lá nós temos uma seção Escola Bíblica, canal Livre Gospel. E essa lição já está lá. Você pode assistir também pelo nosso canal esta aula, a lição número 9, que foi ministrado por mim, que é ministrado por mim no canal, pelo diácono Carlos Sampaio. Lá também você pode assistir, se por acaso você não tiver a oportunidade de amanhã ir para a escola dominical, e também a oportunidade de assistir online, por algum motivo, você pode entrar no nosso canal, canal Livre Gospel, e ali está na seção, na playlist na seção de Escola Bíblica, você pode assistir a lição número 9, o mistério da unidade revelado, tá? E também esta mensagem que vai ser pregada hoje aqui na Rádio Difusora, também vai estar no canal Livre Gospel. Se depois você quiser rever a mensagem com mais calma, para aprender os pontos principais da mensagem que nós queremos transmitir, que nós vamos transmitir, você pode também assistir ali, porque nós vamos passar este vídeo para lá, para o canal Livre Gospel. Se inscreva no canal, vamos fazer esse canal crescer para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início aqui à mensagem de hoje. O dia de Pentecostes, o seu significado para o povo de Deus. Vamos primeiramente ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 12. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. E todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? Pronto. Até aqui, até o versículo 12. Meus irmãos, o dia de Pentecostes, que vai ser lembrado amanhã, é uma festa, o Pentecostes é uma festa judaica, de tradição judaica. Nós sabemos que o cristianismo é uma fé judaica cristã, ou judaico-cristã. Então, nós temos muitas coisas ligadas ao judaísmo.
Mas não podemos introduzir mais o judaísmo ao cristianismo. Mas algumas tradições nós relembramos aqui com o objetivo de nós entendermos o seu aspecto espiritual. Então, o dia de Pentecoste era uma das 3 principais festas judaicas. E hoje nós vamos tratar, porque o termo pentecostal, porque a Igreja Assembleia de Deus, a igreja na qual eu faço parte, ela é uma igreja pentecostal. Mas alguém pode perguntar, mas por que chama-se pentecostal? É isso que nós vamos explicar hoje, seu significado. Então, o dia de Pentecoste era uma celebração onde havia muita alegria, muito regozijo, mas ela tem, para nós cristãos, um significado tipológico muito profundo. E nós vamos primeiro aqui enfatizar o seu significado histórico, cultural. E vamos também fazer essa conexão, esse paralelo, né, com a palavra de Deus, com o período neotestamentário e com a igreja como um todo. Vamos aqui procurar entender a sua riqueza, a riqueza do seu simbolismo, e qual era o objetivo da comemoração do dia de Pentecostes lá em Israel, naqueles dias. Uma festa inserida na cultura judaica. Vamos também procurar mostrar o caráter primordial da festa. Porque o Pentecoste, ela comemorava, marcava o início da colheita do trigo. Ok? Existia todo um ritual, que está lá escrito em Levítico capítulo 23, que mostra toda essa liturgia dessa festa, tá? Que marcava o início da colheita de trigo. Então vamos fazer essa correspondência, essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, para nós entendermos. Porque, infelizmente, alguns evangélicos tentam judaizar a igreja. Mas nós, como verdadeiros cristãos, não comemoramos literalmente esta festa. Não existe comemoração no meio evangélico do dia de Pentecostes. Mas existe um termo, que é o termo pentecostal, inerente a um ato, a um fato, quer dizer, que aconteceu no dia de Pentecostes lá em Jerusalém, que foi trazido para os nossos dias, principalmente para a corrente evangélica, que tem como esse evento um marco importante para a igreja, né? Onde foi dado um pontapé inicial, assim, da igreja, que hoje tem um reflexo muito positivo e muito glorioso para a igreja do Senhor Jesus Cristo em nossos dias. Embora que existam algumas distorções que precisam também ser corrigidas, né? Então, a palavra Pentecoste, no hebraico, ela é Shavó. E também no hebraico tem uma palavra chamada, vou aqui tentar falar, que eu não sei muito hebraico, Shag HaShavó, que é festa das semanas. Que esse sentido aí designa um período de semanas, que não são 7, que os judeus deviam esperar para observarem esta festa, para observarem esta comemoração. Já os rabinos, eles já chamavam, já tinha um outro termo a utilizar. Eles chamavam de, vou tentar aqui ler, é uma palavra em hebraico também, Shag HaMishishim Yom, que significa festa dos 50 dias. Então a palavra
Pentecoste mesmo, ela é de origem grega. E se reporta ao período de 50 dias. Penta, né? Então, Pentecostes quer dizer 50 dias. Ok? Então, qual era a razão do dia de Pentecostes? Da festa do Pentecostes? Festa das primícias, festa da colheita. Que em hebraico, festa da colheita quer dizer Shag HaKatzir. Em hebraico, festa das primícias quer dizer Shag HaBikurim. Então, esses nomes mostram aqui um reflexo da natureza agrícola da festa. A festa de Pentecostes tinha natureza agrícola, de colheita. Era celebrada no fim da primavera, quando a nova safra de trigo era colhida. E nesse período, era o quê? Feito sacrifício. Sacrificavam-se animais, 7 cordeiros, tinha uma novilha, 2 bodes, uma coisa assim. Pães levedados eram sacrificados. Antes dessa festa não se podia comer pão. Tem todo o ritual que está lá. Eu não vou entrar em detalhe aqui, que o objetivo não é esse. Está lá em Levítico capítulo 23. Quem quiser ler depois para conferir, leiam. Então, o Pentecoste era uma festa especial de agradecimento a Deus pela colheita. Era agradecimento a Deus lá no templo de Jerusalém. Todos os judeus iam para lá comemorar. Era uma festa de grande alegria. Porque a terra estava ali produzindo muita fartura de trigo. O trigo era a base, né, da agricultura judaica. Então, o Pentecostes era um dia de alegria, de júbilo. Conforme ele está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Era o dia que o povo rendia graças a Deus pelo abundante suprimento da colheita. Assim como a Páscoa recordava a Israel que Deus era seu redentor, presta atenção, isso aqui é importante. A festa das semanas, que no caso do dia de Pentecostes, lembrava que aos judeus, aos israelitas, que o Senhor era também o seu sustentador, o doador de toda boa dádiva. Então, como era que era realizada essa festa? Como era o procedimento dessa festa? A Bíblia afirma que 50 dias após a celebração da Páscoa, começava a época da colheita da cevada e depois vinha a colheita do trigo, quando era comemorada a festa de Pentecostes. Isso está escrito lá em Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. Depois vocês leiam, mas é bem claro que mostra isso aí, né? Que era 50 dias. Essa festa, 50 dias após a Páscoa. E também lá em Levítico vai mostrar as diretrizes que deveriam ser seguidas, né? Existiam regras do procedimento dessa festa, que os judeus têm que seguir à risca. Então, a festa de Pentecoste, como eu disse anteriormente, era uma festa solene, com santa convocação. E dentro dessas 3 principais festas, que tinha a Páscoa e também a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste era uma festa muito importante para os judeus. Então, nessa festa, não podia ser realizada nenhuma obra. Não era para mais trabalhar durante esse período. Era só para comemorar. E aos homens, por ordem de Deus, não podiam negligenciar esse momento tão importante. Esse momento de adoração, de comemoração, de alegria, de júbilo, de agradecimento. Era Deus nos ensinando que também tem momentos em nossa vida que nós temos que parar também para agradecer, para glorificar, para adorá-lo, por todas as bênçãos, por todas as dádivas que Ele nos proporciona. As pessoas parecem só fazem pedir. Mas poucos agradecem. Temos o exemplo, os 10 leprosos. Jesus curou 10, somente um veio agradecer. Isso aí é uma estatística, que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quer dizer, de 10,
Um vai agradecer, quer dizer que 90% recebem as bênçãos e não agradecem. Não glorificam a Deus. Não se regozijam na presença de Deus. Infelizmente. Então, no dia de Pentecostes, o que era feito? Dois pães eram assados, em torno de mais ou menos 2 quilos cada um, era um pão grande, tá? E eles eram oferecidos e levados pelo sacerdote diante do Senhor. E isso também estava inserido um sacrifício cruento, onde tinha sacrifício de animais, como você tem aqui, cordeiros. Eu vou tentar aqui acionar a minha Bíblia eletrônica aqui, e vou mostrar aqui quantos animais eram sacrificados na festa do Pentecostes. Só para você ter uma ideia. Ó, tá aqui, ó. Olha só. Era assim. Primeiro, o molho de trigo era movido perante o Senhor, pelo sacerdote. Versículo 11. Era preparado um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Versículo 12. Versículo 13. Era separado 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada. Encheram suave ao Senhor, e também vinho. Libação de vinho era jogado no altar. Durante esse período não era para os judeus comerem trigo tostado, nem espigas verdes, nem pão, até aquele dia em que trouxesse a oferta a Deus. Era um estatuto perpétuo, em todas as gerações, em todas as habitações. Um judeu estivesse, era para comemorar isso. Então, depois do sábado, né, da Páscoa, seria contado 50 dias. Onde ali também eram levados o quê? 2 dízimas de farinha, como eu disse anteriormente. Agora esse pão já era o quê? Levedado. Cozido. Como primícias ao Senhor, daquele trigo que foi colhido. Do primeiro trigo que foi colhido, era feito esses pães levedados e oferecido ao Senhor. Aí junto com esse pão era oferecido o quê? 7 cordeiros, sem defeito, de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros, de holocausto ao Senhor, com sua oferta de alimentos, libações e oferta queimada ao Senhor. Era assim a liturgia cruenta de sacrifício no dia de Pentecostes, tá? Era dessa forma. Então, cada pão, meus irmãos, pesava em torno de 2 quilos. Olha que coisa interessante, né? Então, esses procedimentos, além de ser uma manifestação de agradecimento, representavam também, simultaneamente, irmãos, liberdade, alegria. Os judeus lembravam-se durante a festa do Pentecostes que antes deles estarem comemorando essa festa gloriosa, eles eram escravos lá no Egito. Eram escravos. Viviam sob a opressão egípcia. Tá? Então esse era o estilo de comemoração, a liturgia de comemoração no dia de Pentecostes lá na cultura judaica. Agora vamos trazer o Pentecoste com relação ao cristianismo. O Novo Testamento, eu li aqui o versículo, mostra que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, concordemente, né? O que acontece? De repente, eles se reuniram ali, por ordem de Jesus. Jesus, depois que morreu, ressuscitou, Jesus passou 40 dias com os discípulos, depois de sua ressurreição. 40 dias. E, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima. Teve que vir 2 anjos para dizer: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir vai voltar, da mesma maneira como vocês viram ele subir. Foi na hora que eles despertaram e foram obedecer a ordem de Jesus de ficar em Jerusalém e aguardar a promessa do Pai, que era a descida do Espírito Santo, da promessa. Que eles receberiam a virtude do Espírito Santo para serem revestidos e dar continuidade
a missão de Jesus. Era este o propósito. E assim eles fizeram. Então eles foram para Jerusalém. Ali estava reunido quase 120 pessoas. E de uma maneira sobrenatural, um vento veemente e impetuoso tomou conta daquele templo. E de repente eles tiveram logo uma visão, onde viram línguas repartidas como que de fogo, sobre cada um que estava ali reunido. E eles foram revestidos de um poder sobrenatural. E eles, sendo homens sem leitura, sem conhecimento de outras línguas, línguas naturais, começaram a falar línguas de todas as nações ali representadas, que estavam em Jerusalém, de judeus, nascidos em outras nações, mas que estavam ali no dia de Pentecoste, comemorando aquela grande festa. E ali, eles viram algo sobrenatural. Eles começaram a ouvir aquelas quase 120 pessoas falando das grandezas de Deus, nas próprias línguas naturais daqueles judeus peregrinos ali, que estavam em Jerusalém. Então, meus irmãos, este foi o aspecto espiritual do dia de Pentecostes, que não tem nada a ver com a comemoração do dia de Pentecoste lá na cultura judaica, tá? Mas, coincidentemente, aí tem, não é coincidentemente, aí tem um propósito espiritual que tudo se encaixou. Depois eu vou mostrar lá na frente que isso aí, Deus quis nos dar um ensinamento com isso. Deus quis nos mostrar algo muito glorioso para nós. Então, o dia de Pentecoste foi um marco na igreja, importantíssimo. Eles eram tímidos, estavam todos temerosos, mas no momento que foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles ficaram ousados, corajosos, sem temor de serem perseguidos, e começaram a falar. Pedro foi o primeiro a falar naquele dia com grande poder, dado por Deus, com muito conhecimento dado pelo Espírito Santo. Ele começou a falar das grandezas de Deus, e ali a palavra de Deus atingiu o coração de quase 3.000 almas. E eles se renderam a Jesus. Então, Pedro pregou a palavra de Deus, um poderoso sermão. E assim foi o Pentecoste. O início de quê? Da colheita. Olha só, que coisa interessante. A festa de Pentecoste comemorava a colheita do trigo. E Deus propositalmente fez com que naquele dia o Espírito Santo descesse, revestisse aquelas pessoas que estavam no templo. E Pedro, ousadamente cheio do Espírito Santo, fez aquele sermão poderoso que atingiu quase 3.000 almas. Foi uma grande colheita. Homens de várias nações, eles ali tiveram conhecimento também. E eu creio que muitos ali também foram revestidos do Espírito Santo e saíram ali conhecedores da verdade que é em Cristo Jesus. E quando voltaram para suas cidades de origem, suas nações, as nações de onde eles moravam, residiam, saíram com essa mensagem impregnada em seus corações. Era ali começando Deus a trabalhar para que a salvação alcançasse toda a humanidade. Para compor ali, irmãos, o reino de Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então essa conexão do Espírito Santo e o dia de Pentecostes, ela é muito significativa. O próprio apóstolo João, ele falando no seu evangelho, no capítulo 20, ele mostra ali quando Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: recebeu o Espírito Santo. Essa doação do Espírito Santo tinha em vista a continuação da missão de Cristo, como eu falei anteriormente. E João mencionou o Espírito Santo como uma promessa otorgada por Jesus aos apóstolos, aos discípulos e aos cristãos em geral. Ele disse no capítulo 14, 16, e eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo estaria conosco para sempre, desde os primórdios da igreja. Uma promessa de Jesus,
para nós continuar nessa missão de Cristo, de levar a mensagem do Evangelho às outras pessoas, com a mesma integridade, com a mesma verdade, com a mesma essência, corroborando desta forma com a teologia que o Senhor Jesus nos ensinou. O Espírito Santo é outra pessoa. É outra pessoa. É Deus, Espírito Santo. É outra pessoa da Trindade. João também, em seu Evangelho, ele mostra que o dom do Espírito Santo não deve ser separado do evento da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Nesse caso, o Espírito Santo é uma consequência imediata e direta da glorificação e ascensão de Jesus. O Espírito Santo só veio para nós depois que Jesus foi aos céus. Foi glorificado, foi recebido lá, na glória dos céus. O Espírito Santo veio para dar continuidade à obra salvífica de Jesus. Então a promessa, ela é bem clara, foi bem enfatizada aos discípulos em geral, como diz lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali no mesmo lugar, e após receber o poder do alto, todos foram cheios do Espírito Santo. Este deve ser o dever de cada cristão, ser cheio do Espírito Santo. Comece a clamar por isto em sua vida, se você não tem essa experiência ainda com Deus. Ser cheio do Espírito, ser cheio de ousadia, do poder de Deus, para levar a mensagem do Evangelho com sinceridade, com convicção, e não apenas por conhecimento secular, por conhecimento cultural, mas pela experiência própria com o Espírito Santo, pela experiência própria com Deus, por essa comunhão que nós devemos ter. Então, irmãos, estou finalizando, mas isso aqui é interessante demais. A cronologia do dia de Pentecostes. Veja só. Primeiro veio a Páscoa, primeiro festival do ano judaico, onde Jesus foi crucificado, exatamente um dia antes da comemoração da Páscoa. Como diz lá em Êxodo, né? Que o cordeiro era para ser amarrado. Ele ficava 4 dias ali, né? Na preparação, para ser observado. E depois ele era à tardinha sacrificado. E Jesus foi crucificado exatamente um dia antes da comemoração da Páscoa. O exato momento de sua morte, combinando com o momento do sacrifício da Páscoa. Será que isso foi uma coincidência? Não. Deus tinha um propósito. Depois, Jesus ressuscitou no domingo, que ali era comemorada a festa das primícias, que segundo a lei de Moisés, era para ser celebrado um dia após o sábado da Páscoa, que era no domingo. E qual foi o dia que Jesus ressuscitou? No domingo, porque exatamente as primícias, Jesus é as primícias da ressurreição. Ele foi o primeiro que ressurgiu, e nós também um dia ressurgiremos, assim como ele ressurgiu, nós que estamos em Cristo. Foi exatamente no dia das primícias que Jesus ressuscitou. Isto era a promessa de que nós, irmãos, também vamos ressuscitar um dia. Isso vai acontecer conosco, vai acontecer para todos aqueles que nele confiam. Então sua ressurreição significa literalmente os primeiros frutos da vida, da ressurreição, assim como essa festa profetizava. Aí por último agora, o dia de Pentecostes, era uma festa a ser comemorada 50 dias após o domingo das primícias. E os judeus celebravam o Pentecostes exatamente no 50º dia, que era após o 49º dia, que era sábado, que era o 7º sábado, tá? E coincidentemente não, propositalmente, o Espírito Santo desceu exatamente no dia que se cumpriu o dia de Pentecostes, no dia da colheita, no dia que Pedro foi usado pelo Espírito Santo, e naquele dia quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. A primeira colheita da igreja. Ali nasceu a igreja do Senhor. Coincidência? De maneira nenhuma. Propósito. Deus queria nos mostrar de que Ele está no controle de tudo, irmãos. Ele está no controle da história. Tudo que está escrito aqui tem um propósito.
Aquelas festas judaicas têm um propósito, têm um ensinamento profundo, espiritualmente falando. Então, meus amados irmãos, Deus está no controle de tudo. Não foi Lucas que inventou isso, não. Não foram os evangelistas, João, Marcos, o Lucas e o Mateus que inventaram, não. Eles não fizeram isso de forma aleatória, não. Eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, seguindo uma cronologia, seguindo uma linha de pensamento, uma linha de entendimento, para que nós compreendamos, conheçamos o nosso Deus, na beleza de sua santidade. Isso não foi coincidência, isso foi proposital. Porque o Espírito Santo, irmãos, é a força da igreja. Eu estou aqui hoje pregando o Evangelho porque o Espírito Santo está revestido em mim e me dá essa ousadia, me dá o conhecimento, para que eu possa levar a mensagem do Evangelho, não de forma intelectual, mas uma mensagem de convicção por aquilo que eu conheço, por aquilo que Ele me faz compreender, e Ele coloca a palavra na minha boca, para que eu possa falar, pregar a verdade que há em Cristo Jesus. Pregar as boas novas, as boas notícias de salvação. Então, o dia de Pentecoste é um marco importantíssimo para nossas vidas. O habitar do Espírito de Deus é um importante aspecto das primícias, pois o Espírito Santo é a garantia, irmãos, de todo um processo que se completará e que nos transformará de glória em glória em verdadeiros filhos de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não significa ter uma vida abundante através somente de, como as pessoas pregam aí, tem uns neopentecostais aí pregando aí, a prosperidade. O Evangelho de Jesus Cristo não ensina isso, não. Que você tem que ter uma vida abundante de posse, de prazer, status, riqueza e todas as outras trivialidades passageiras que são buscadas neste mundo. Mas, através do Espírito Santo, irmãos, o dia de Pentecostes nos mostra isso, que o Espírito Santo em nossas vidas, ele tem um significado importantíssimo para a nossa relação com Deus, para a missão que temos que cumprir, para dar continuidade à missão que Jesus nos outorgou, lá no dia que ele foi assunto aos céus, que ele disse, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. É para isso. Esse é o significado da festa do Pentecostes para nós, cristãos. Comunhão verdadeira com Deus. E essa comunhão que nos dará força para vencermos, superarmos todos os obstáculos, as dificuldades que estamos enfrentando no momento, que tentam nos impedir, que tentam ofuscar a nossa fé, a nossa visão espiritual, que tentam ofuscar esta luz gloriosa de Cristo para o mundo perdido. Este é o significado, irmãos, do Pentecostes em nossas vidas. Essas são as boas novas. A precisão entre o Pentecostes do Antigo Testamento e do Novo é a evidência perfeita que Deus, ela é a mente que está por trás de todos esses acontecimentos e que nada aconteceu por coincidência, mas sim por um propósito, para que todos nós, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está fraco na fé, está pensando em se desviar do Evangelho. Se desviar do Evangelho não, se desviar da presença de Deus, da comunhão com Deus. Deus enviou o Espírito Santo para nos fortalecer, para que nós possamos alcançar e termos uma vida abundante, uma vida feliz, como foi cantado pelo hino aqui, pela música de Márcio Nascimento. Se você quer ser feliz, aceite a Jesus. Se você quer ser uma pessoa que quer ter paz em sua vida, aceite a Jesus. Se você quer ter força para vencer os obstáculos, aceite a Jesus. É isso que o Espírito Santo está dizendo neste momento para você, através da minha voz, através das ondas desta rádio. Que Deus abençoe. Que Deus faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida. Vamos adorar este Deus. Vamos adorar ao Espírito Santo. Vamos adorar a Cristo. Porque ele sim, o nosso Deus,